sistema circulatório ou cardiovascular. É o assunto que nós vamos ver agora. Quando a gente fala em sistema circulatório, acho que todo mundo sabe que a função primordial desse sistema é transportar substâncias para os tecidos. Ele é que leva a glicose lá para o fígado, para o cérebro, para os músculos, ele leva a gordura quando falta glicose, ele também vai levar o oxigênio para as células, aliás, as células vão devolver o gás carbônico para o sistema circulatório também, então ele vai levar esse gás carbônico até o pulmão, ele que leva, por exemplo, a ureia lá para o rim, as excretas, assim como o gás carbônico, que também é excreta, ele que leva hormônios, o testículo produz testosterona e ela vai atuar na musculatura, aumentando também da musculatura. Então ela tem que chegar, ele tem que sair do testículo e ir até o músculo. Quem faz esse circuito também é o sistema cardiovascular. E o que a gente não sabe dele é que ele pode também fazer o seguinte, tá? Não, agora tu recém comeu. Então se tu recém comeu, tem que mandar mais sangue lá para o estômago. Agora, se tu mandar mais sangue lá para o estômago, aí o cérebro vai ficar com menos sangue para ele. Então é tipo assim, o orçamento doméstico. Eu vou dar mais dinheiro para isso aqui e menos dinheiro para aquilo ali. O dinheiro é o mesmo, a gente vai vendo para quem a gente vai dar. Então o sangue é o mesmo, a gente pode decidir que órgão vai receber mais sangue ou menos sangue. Quem executa isso é o sistema circulatório e hoje nós vamos aprender como ele faz isso. Então vamos lá. Componentes do sistema circulatório ou cardiovascular. São 3. O primeiro é o sangue, o líquido, que na verdade é um tecido que flui por dentro dos órgãos do sistema circulatório e é onde estão as substâncias a serem transportadas de um órgão para outro dentro do nosso corpo. Aí, tem os vasos sanguíneos, que são os canos por onde o sangue é transportado, e esse sangue, ele não se move por milagre, alguém tem que movê-lo por dentro dos vasos. E se você quer fazer um movimento, você tem que fazer uma força. E o coração é uma bomba responsável por fazer a força que irá mover o sangue por dentro dos vasos sanguíneos para que ele chegue até o seu destino. Então esses são os 3 componentes básicos de um sistema circulatório. O sangue, que é o líquido circundante, os vasos, que é por onde o sangue circula por dentro, e o coração, a bomba, que é quem faz a força para esse sangue se mover por dentro dos vasos. Nós já vimos, em histologia, sangue, tá? Então o sangue a gente já tá craque. Agora então a gente vai focar nos órgãos do sistema circulatório e eu vou começar pelos vasos sanguíneos. Então olha que interessante essa imagem extraída lá, daquela exposição chinesa que mostra eles conservando os corpos humanos de maneira única e aqui conservando apenas o sistema circulatório. Então é muito interessante ver a quantidade de veias, artérias, vasos sanguíneos que a gente tem, e quando a gente olha o nosso corpo, tirando todos os órgãos, todos os tecidos, deixando apenas os vasos sanguíneos, a gente consegue ver inclusive o formato do corpo humano parecido, olhando apenas os vasos sanguíneos. Isso mostra como tem vaso sanguíneo espalhado por todo o nosso corpo, sem que a gente perceba, embora quase todo lugar do nosso corpo que a gente corte sangra, o que indica que ali tem vaso sanguíneo passando. Os vasos sanguíneos, eles podem ser de diferentes tipos. Os 3 mais famosos são a artéria, a veia e os capilares. Eles não são a mesma coisa, eles têm estrutura diferente, função diferente, e saber as diferenças entre eles é básico se a gente quer entender sistema circulatório. Então vamos começar falando sobre a artéria. Minha gente, a definição de artéria não tem a ver com o tipo de sangue que ela transporta. Tem a ver com a direção do sangue que está sendo transportado por dentro dela. Para ser artéria, você tem que ser um vaso que leva sangue que sai do coração e vai para órgãos.
tá bom? Já a veia, já vou antecipar e definir, é o contrário. É um vaso que o sangue está passando por dentro, não é? Está saindo dos órgãos e indo em direção ao coração. Portanto, o que define, né, artéria e veia é o sentido do sangue que está passando por dentro do vaso. É a única diferença? Veremos que não, mas é a mais importante, a mais básica e por isso a primeira a ser colocada. Então, quando o coração bate, o sangue sai do coração através de vasos. Que vasos? As artérias. Então olha ali, ó, o vermelhinho saindo e aí olha só a artéria que sai do coração, a famosa artéria aorta, que é a maior artéria do corpo, pô, ela sai do coração e vai se ramificando, ramos dela vão para os braços, ramos dela vão para a cabeça e ela faz uma curva aqui, ó, que vai indo para as partes de baixo do corpo. Então essas artérias elas vão se ramificando, né, em artérias progressivamente, maiores ou menores? Ah, menores. Quando essa ramificação da artéria, quanto mais ramificações, menor fica, alcança um determinado tamanho, aí a gente não chama mais de artéria, a gente chama de arteríolas. Geralmente as arteríolas se formam apenas quando as ramificações das artérias já entraram nos órgãos. Então olha só que interessante, a artéria aorta sai aqui, não é, do nosso queridíssimo coração e aí ela vai, uma ramificação dela entra no fígado, a artéria hepática, uma ramificação dela entra, por exemplo, no intestino, a artéria mesentérica, outra ramificação entra nos rins, a artéria renal e assim vai. Portanto, a artéria aorta ao sair do coração vai se ramificando em diferentes artérias e essas ramificações da artéria aorta vão entrando, né, dentro dos órgãos. E ao entrarem dentro dos órgãos, como o vídeo mostrou aqui, elas vão se ramificando em artérias cada vez menores, que a gente chama de, né, as arteríolas, e essas arteríolas, por sua vez, vão se ramificando em vasos cada vez menores, né, que é onde as substâncias saem do sistema circulatório e vão para os tecidos. Quando acontece essa saída das substâncias, não é, dos vasos para os tecidos que estão do lado de fora, é porque esse vaso deve estar muito grosso ou muito fino. O que vai facilitar? Muito fino! Então, quando o vaso está fino o suficiente para permitir que substâncias saiam do vaso e vão para o tecido do lado de fora, ou vice-versa, saiam do tecido do lado de fora e entrem no vaso, aí a gente chama de capilar. A artéria é impermeável, a veia é impermeável. Agora o capilar, ou seja, as substâncias que estão no sangue, que está dentro de uma artéria, não podem passar, atravessar a parede da artéria e ir para lá de fora. Agora os capilares são permeáveis. Aí ali o fluxo de substâncias pode sim acontecer, tá bom? E aí, minha gente, né, passando aqui a história, olha que interessante, os capilares, como eu já falei, são os vasos sanguíneos mais finos do corpo, né, e eles podem, inclusive, serem esburacados para facilitar o trânsito de substância. Olha ali, ó, ramificações da artéria aorta, né, as arteríolas, que são aquelas ramificações menores ainda, e quando dá um zoom, aqui você tem uma arteríola, ela se ramifica numa rede de vasos super finos, que são os capilares. Dos capilares sai, por exemplo, oxigênio que vai para esse tecido. Ah, daí esse tecido faz respiração celular, não é, etc, fabrica ATP, e o resultado da respiração celular é a produção de gás carbônico. Esse gás carbônico tem que ser mandado para o pulmão, só que ele foi produzido no dedo. Então o que acontece? Esse gás carbônico, para chegar até o pulmão, ele vai então fazer o seguinte, ó, ele vai entrar, já vimos isso, ele vai entrar nessa rede capilar que vai confluir em um outro vaso, que daí a gente chama de vênula. Então perceba que a ramificação das arteríolas são os capilares, eles se ramificam muito, formando uma verdadeira rede de vasos sanguíneos, tá? E depois eles confluem, não é verdade? Em um grande vaso chamado de vênula, tá bom? Então perceberam que o sangue que chega nos capilares, ele chega vermelho, mas ele sai azul? O sangue vermelho, ele é chamado de o sangue arterial, porque ele é rico em oxigênio. Já o sangue mais azulado, que quando a gente corta o sangue de uma veia, não é azulado, né? É um vermelho bem escuro, meio bordô, né? Mas que a gente, né, coloca nos esquemas de azul para contrastar com o sangue arterial. É o sangue venoso. Sangue venoso é a definição não para sangue que circula em veias, e sim para sangue rico em gás carbônico, tá bom?
E aí, pessoal, o que vai acontecer? Essas vênulas, né, que são a confluência de capilares, vão fazer o quê? Elas vão confluir em vasos maiores, que são as veias, e essas veias, por sua vez, ó, a confluência dos capilares vênulas, confluência das vênulas veia, e essas veias então, né, vão sair do fígado, sair do rim, vão sair dos órgãos e confluir em grandes veias que retornarão o sangue para o coração. Então a sequência de vasos que o sangue atravessa, desde que sai do coração até o momento que volta, é artérias, aí ramificam as artérias em artérias menores, essas artérias menores, a artéria hepática, a artéria esplênica, a artéria renal. Dentro dos órgãos, essas artérias ramificam-se em arteríolas, que ramificam-se na rede de capilares. Esses capilares confluem dentro dos órgãos em vênulas, que depois confluem em veias, que deixam o rim, que deixam o fígado, que deixam, né, o órgão, e essas veias que saem de cada órgão confluem em grandes veias, as famosas veias cavas, que retornam o sangue para o coração, como toda boa veia, cuja função é enviar sangue de órgãos para o coração. Lembra da definição? Artéria do coração para os tecidos, né? E a veia está mostrando aqui tecidos de volta para o coração. As veias levam sangue de volta, tá bom? Então, agora que a gente aprendeu o circuito por onde o sangue passa, todo o trajeto por onde o sangue passa, desde que sai do coração até voltar para o coração, agora a gente pode falar um pouco sobre estrutura de artérias e veias. Olha só, né? Todas as artérias e todas as veias apresentam, né, 3 camadas básicas, né, na sua parede. A camada externa, que a gente chama de túnica externa, que é de tecido conjuntivo denso, né, para dar resistência a esse vaso. A túnica média, que é predominantemente formada por músculo liso, e esse músculo liso se organiza de uma maneira circular, de modo que quando as células lisas contraem, o espacinho, o diâmetro, né, para o sangue passar diminui, e quando essa musculatura lisa relaxa, o espacinho para o sangue passar aumenta. E a túnica interna, que é revestida por uma camada simples de células chamada endotélio, tá bom? E que pode ter entre ela e a camada média grandes quantidades de elastina. E aí acontece uma coisa super interessante sobre essas estruturas que eu queria falar para vocês. Quando o sangue, olha só, vamos voltar aqui para esse slide aqui e mostrar essa história. Quando o sangue sai do coração, tá bom? O que acontece? Né? Aqui está o coração, aqui está a artéria, aqui está o coração. Quando o coração bate, esse sangue é empurrado para a artéria. E aí essa artéria, dá uma expandida, né? Dá uma expandida. Só que essa artéria, essas artérias grandes que estão, né, perto da saída do coração, elas têm muita elastina, que funciona que nem um elástico, sabe elástico? Né? Que quando tu, né, estica, ele aumenta, mas quando tu puxa, ele volta. Então o que acontece? Quando o coração bate, ele bate, aí essa artéria aumenta de diâmetro por conta da pressão do sangue entrando nela, mas logo em seguida, como um elástico, ela volta. Então é artéria, artéria, artéria. Então, essa elasticidade da artéria, né, quando o sangue entra nela, ela se distende, mas a elastina faz uma contração, né, que ajuda inclusive a empurrar o sangue da artéria para, né, o seu destino, que são as arteríolas, capilares, etc. Quando eu estou falando de artérias menores, que já estão dentro dos órgãos, ou mesmo de arteríolas, aí não tem tanta elastina, elas não são tão elásticas, mas elas têm muito músculo. E essa alta quantidade de musculatura que as artérias pequenas e as arteríolas têm, permitem ao sistema circulatório, né, decidir, né, que órgão vai ganhar mais sangue, que órgão vai ganhar menos sangue. Então, geralmente depois das refeições, né, uma parcela maior do nosso sangue é enviada para os órgãos do sistema digestivo, por exemplo. Por outro lado, um outro exemplo, quando a gente está com muito frio, uma maneira, não é, da gente perder menos calor, já que a gente está num lugar muito frio, é mandar menos sangue para a pele. Então, e aí,
a gente pode perceber que é interessante, tanto mandar menos sangue para a pele, quando a gente está com frio, como mandar mais sangue para o estômago depois da refeição. Como é que o sistema circulatório consegue fazer essa história? Não, agora esse órgão vai receber mais sangue, não, agora esse... Através de um fenômeno chamado de vasoconstrição das artérias ou vasodilatação das artérias. Lembra que a artéria tem músculo liso, não é, na túnica média? Lembro. E aí o que acontece? Quando eu preciso mandar mais sangue para um órgão, o que acontece? Essa musculatura lisa das artérias, ó, relaxa. E aí o calibre das artérias fica maior, passa mais sangue ali por dentro e aí chega mais sangue até os capilares. Por outro lado, quando eu quero mandar menos sangue para um órgão, tipo, eu quero mandar menos sangue para a pele para perder menos calor. O que eu faço? Eu faço a vasoconstrição, contraindo a musculatura lisa das artérias que levam sangue para a pele. E aí o espacinho para o sangue passar é menor e vai menos sangue para a pele. Olha só que interessante esse vídeo que mostra exatamente isso. Então o fluxo normal de sangue, que é a arteríola, que é o capilar, então o que tu fez? Vasoconstrição. E aí, menos sangue vai para os capilares, tá? É isso que acontece, por exemplo, quando a gente tá com frio, porque tá num lugar muito frio, quer mandar menos sangue para a pele, para perder menos calor através do sangue, então faz vasoconstrição das arteríolas que mandam sangue para a pele, e aí nem chega a entrar quase nada de sangue nos capilares. Agora, se eu quero mandar mais sangue, por exemplo, o estômago, porque eu acabei de almoçar pro intestino, aí eu faço a vasodilatação das arteríolas que mandam sangue para o intestino, para o estômago, e aí vai entrar mais glóbulos, vai dizer, esses capilares eles vão encher. Olha só que interessante. Por exemplo, sabia quando a gente está fazendo exercício físico, né? Acontece vasodilatação das artérias que mandam sangue para o músculo esquelético. Pô, você está fazendo exercício físico, tem que mandar mais sangue para o músculo esquelético para ele ter mais oxigênio, mais glicose, para conseguir fabricar mais ATP, para fazer uma contração muscular mais rigorosa. Entende? Então, existe essa série de mecanismos que a gente consegue fazer, fazendo a vasoconstrição das artérias através da contração da musculatura lisa da túnica média delas, o que fará com que vá menos ou mais sangue quando tem vasoconstrição para o órgão, menos sangue. Aí se eu quero mandar mais sangue para um órgão, eu faço a vasodilatação dessas artérias através do relaxamento da musculatura lisa da parede delas, aí ela vai ficar com um diâmetro maior e isso vai permitir que mais sangue passe por ela, logo mais sangue vá para o órgão, né, que se destina a essa artéria que eu fiz a vasodilatação. Essa história, né, eu acho particularmente muito interessante, né? E ela cai nas provas, por isso que eu gosto de falar, porque é legal e cai. Maravilha. Os capilares sanguíneos, voltando a essa história da estrutura dos vasos sanguíneos, eles são os vasos sanguíneos mais finos do corpo, conforme eu havia falado para vocês, e eles não têm a túnica externa, eles não têm a musculatura da túnica média, eles só têm uma fina camada de epitélio simples pavimentoso, que a gente aprende na aula de tecido epitelial, né? Para que facilite ao máximo a troca de substâncias. Lembrando, né, a artéria é impermeável, a arteríola é impermeável, mas o capilar, por ser mega fino, aí ele é permeável, tá bom? Então é na rede capilar de cada órgão que o oxigênio sai do sangue que está nos capilares e vai para os tecidos, e o gás carbônico, né, sai dos tecidos que o fabricaram através da respiração celular de suas células feitas nas suas mitocôndrias e é devolvido para os tecidos. Portanto, nos capilares que passam pelos tecidos do corpo, o sangue chega arterial rico em oxigênio e sai venoso rico em gás carbônico. E aí, esses capilares confluem em vênulas, que confluem em veias, e as veias vão devolver o sangue de volta para o coração. As vênulas e as veias voltam a ter túnica externa, túnica média e túnica interna, só que a quantidade de musculatura nas veias, ela é bem inferior, tá bom? Ela é mais fraca. E aí a gente tem uma questão muito importante para conversar aqui sobre veias, que é o seguinte, olha só, como o coração ele está aqui, para pensar comigo, a maioria do sangue, que está saindo do coração, rico em oxigênio, ele vai subir ou ele vai descer? Ele vai descer. Então, a favor ou contra a gravidade? Ah, a favor da gravidade. Agora, a maioria do sangue, não é, está abaixo do coração ou acima do coração? Ah, está abaixo do coração. Então, ele vai ter que descer ou subir para voltar para o coração? Ele vai ter que subir contra a gravidade. Então, boa parte, não é, do sangue fica abaixo do coração. E ele tem que subir para voltar para o coração, ele vai ter que subir contra a gravidade. O que é mais fácil ou mais difícil do que descer? Ah, é mais difícil. Então, o retorno venoso, ele é de grande dificuldade. Especialmente por outro fator super importante.
Enquanto nas artérias, que estão recebendo sangue sob alta pressão, né? Por quê? Porque é sangue que está saindo do coração, então sob alta pressão. Quando esse sangue começa a entrar nas arteríolas e nos capilares, essa ramificação dos vasos do sistema circulatório, né? Ela vai reduzindo a pressão, reduzindo a pressão, reduzindo a pressão. E quando acontece a confluência de capilares em vênulas e veias, a pressão é quase igual a zero. Então as veias, elas têm dois problemas. Elas têm que, né, devolver sangue para o coração contra a gravidade e o sangue que chega nelas está sob baixíssima pressão, né? Então como é que a gente faz para o sangue que está aqui nessas veias em azul subir até o coração se esse sangue que está ali está sob baixíssima pressão e ainda por cima está num vaso sanguíneo que tem pouco músculo e ainda por cima tem que subir contra a gravidade? O retorno venoso, tá, é feito principalmente pelo seguinte, tá? Quando a gente se mexe, tá, a musculatura esquelética, ela aperta essas veias. E ao apertar essas veias, isso empurra o sangue. Só que isso tem um problema muito importante para ser discutido aqui. Imagina que tem uma bisnaga de pasta de dente, tá? Então o que a nossa musculatura, quando a gente se mexe, faz? Ela aperta a bisnaga de pasta de dente, só que bem no meio. E se tu apertar a bisnaga de pasta de dente bem no meio, pô, vai ir pasta de dente, creme dental, tanto para um lado da bisnaga, quanto para o outro lado da bisnaga. E isso não vai, né, ser útil para transportar sangue no sentido unilateral, e sim bilateral. E é por esse motivo que as veias apresentam essas estruturas que nós chamamos de válvulas. Então o sangue passa por aqui, só que ele não volta porque a válvula impede o refluxo. Ele passa por aqui, mas ele não volta porque a válvula impede o refluxo. E a musculatura que está aqui do lado da veia, ó, quando é contraída, aperta essa veia, empurrando o sangue num sentido, mas não empurrando por causa do outro. Em anatomia, válvula só tem uma tarefa. Serve para impedir o refluxo de sangue, serve para garantir o transporte, ó, unilateral, porque quando o sangue vai para cima, a válvula abre, mas quando o sangue vai querer voltar, aí a válvula fecha, como esse vídeo mostra, e impede que haja o refluxo. Um experimento que vocês podem fazer para constatar, e eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui com vocês, o retorno venoso é o seguinte: deixem o braço de vocês desse jeito que eu estou deixando aqui e vocês vão começar a ver que as veias começam a saltar. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, cara. Né? Que as veias começam a saltar. Então se vocês fizerem isso, não deu pra ver aqui no meu, tá? Eu não sou um cara com veias mega saltadas, etc, né? Mas vocês devem ser, né? Vocês vão ver que as veias começam a saltar. Por quê? Porque o sangue tá parado aqui nas veias e não consegue voltar. Agora, se tu começar a te mexer, etc e tal, ou até fazer assim com o braço, porque ele vai ficar o braço pra cima, pô, o sangue vai descer a favor da gravidade, vai facilitar. Aí vai. Então o retorno venoso, né, que é contra a gravidade num vaso, que é a veia, que tem sangue sob baixa pressão, ou seja, sem se movimentar muito, ele vai ser garantido porque pelo movimento da musculatura esquelética que fica próximo das veias e também pela história de a gente ter válvulas nas veias que impedem o refluxo. Então as veias, elas podem ter válvulas, as válvulas venosas, as artérias, elas não têm quase nada de válvulas arteriais, digamos assim. E uma outra história muito interessante: as veias, elas costumam ficar localizadas mais na superfície do corpo, enquanto as artérias, elas ficam localizadas numa parte mais interna. Por quê? Porque quando a gente corta uma veia, o sangue está sob baixa pressão e não jorra. Agora vocês que assistem seriados médicos sabem que quando o médico está lá no Grey's Anatomy, etc, e ele sem querer corta uma artéria e joga sangue, jorra sangue. Essa é a melhor maneira de lembrar que nas artérias o sangue está sob alta pressão e nas veias sob baixa pressão. Essa pressão diminui ao passo que as artérias vão ramificando nas arteríolas e nos capilares. Tá bom, minha gente? Então, qual é o sentido adaptativo dessa história de a veia ser mais para fora e a artéria ser mais para dentro? Justamente isso. Se a gente tem uma lesão,
não é? E for uma lesão na artéria, pô, jorra sangue sob alta velocidade ali em condições de natureza, tu vai morrer, entendeu? Agora na veia não é tão grave. Por isso que nos animais foi, né, evoluindo essa disposição espacial das artérias nas porções mais internas do corpo e as veias nas porções mais externas. Tanto é verdade, né, que o que a gente vê é veia saltada, é uma artéria saltada, né, num halterofilista, etc. Então, o que a gente tinha para falar de vasos sanguíneos era isso aí, e agora a gente vai para a parte divertida, que é a parte do coração. Então olhem essa foto, o coração ele não fica no lado esquerdo do peito, ele fica no meio do peito, né, dobradinho, inclinadinho para a esquerda. Portanto, quando você for, né, mostrar todo o seu patriotismo e resolveu colocar a mão no coração na hora do hino, pô, tu não vai colocar a mão no sovaco, não, tá no esquerdo aqui, né, no esquerdo, vou botar aqui no sovaco aqui, não, né, pô, não vai botar no sovaco, pô, vai botar no peito inclinado ali para a esquerda se você realmente quer colocar a mão no coração, senão você vai colocar a mão nas axilas, tá bem? Então, o coração, como eu falo pra vocês, ele é uma bomba. Ele é o responsável por empurrar o sangue ao longo dos vasos sanguíneos. E como é que ele faz isso daí, tá? O que tu precisa entender? O básico do coração. O coração, ele tem que ter canos que levam o sangue até ele, e esses canos são quem? Artérias ou veias? Veias. Aí ele vai ser a bomba, né? E aí quando ele contrai, diminui o espaço que está dentro dele, então ele tem que ter uma cavidade, e aí o sangue vai sair por outro vaso, que é a artéria. Então o sangue chega pela veia, o coração contrai, diminui o espaço da cavidade, o que empurra sangue para fora, empurra sangue para sair por outro vaso, que é a artéria. O interessante é o seguinte, quando a gente corta o coração humano, né, aqui é ele visto do lado de fora, aqui é ele cortado, a gente descobre uma coisa super importante. O coração humano, ele é dividido em lado esquerdo e lado direito por um septo, tá? E o sangue que passa pelo lado esquerdo não vai para o direito e o sangue que passa para o lado direito não vai para o esquerdo. Então o nosso coração, na verdade, ele é formado, bem dizer, por dois corações, o do lado de esquerdo e o do lado direito. E aí, muito importante, músculo cardíaco, miocárdio, músculo estriado, estriado cardíaco, super importante. Externamente, o coração é revestido por uma camadinha protetora de tecido conjuntivo chamada de pericárdio. E aí, muito importante, o coração vem para essa figura aqui, ele recebe sangue sempre por cima. E essas cavidades superiores do coração nós chamamos de os átrios. Aqui o átrio esquerdo, aqui o átrio direito, tá bom? O vaso sanguíneo que despeja sangue nesses átrios, esse vaso sanguíneo, ó, que despeja sangue no átrio, ele necessariamente é uma veia ou uma artéria. Bom, se está levando o sangue que está sendo despejado no coração, está levando o sangue dos tecidos para o coração. Ah, então tem que ser veia, tá bom? E aí o que acontece, tá? A parte de baixo do coração tem outro tipo de cavidade que a gente chama de ventrículos. Aqui o ventrículo esquerdo, aqui o ventrículo direito. Então o sangue chega nos átrios através das veias e por ação da gravidade ele cai já automaticamente nos ventrículos. E quando esses ventrículos contraem, o espaço, né, da sua cavidade fica menor e esse sangue então é obrigado a sair por artérias que a gente chama de artérias justamente por isso, por levarem sangue que sai do coração. Então é isso que eu quero que fique muito claro para vocês, né? Qual é o caminho que o sangue faz desde que chega no coração até que sai no coração. Chega pela veia que desemboca o sangue no átrio. Por ação da gravidade, o sangue cai no ventrículo. E quando o ventrículo contrai, o sangue sai por outro cano, a artéria. Isso tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá bem? E aí, é muito interessante, né, a gente fazer uma espécie de dramatização da história e eu quero fazer aqui para vocês. Como é que é essa história aí? Vem pra cá, olhando esse vídeo, que tudo vai ficar claro. Vamos falar agora sobre uma coisa chamada de
circulação cardíaca. E aí essa circulação humana, cardíaca, ela, né, vai ter alguns elementos que a gente tem que falar. Aqui os pulmões, aqui os tecidos e aqui o nosso coração que nós esquematizamos. E aí eu queria falar o seguinte, vamos começar aqui pelos tecidos. Como eu havia falado anteriormente, os tecidos que estão lá no rim, na perna, o músculo, o conjuntivo, eles terão células que tiram o oxigênio dos capilares e devolvem para esses capilares gás carbônico, porque essas células, esses tecidos, fizeram respiração aeróbica celular, né? Então, esse sangue que sai dos tecidos, e ele sai dos tecidos através de veias, ele é rico em gás carbônico, ele é venoso. E todo esse sangue venoso que está dentro dessas veias, que conduzem esse sangue a partir dos tecidos, confluem em veias que despejam esse sangue venoso no átrio direito. E por ação da gravidade, como eu falei, esse sangue automaticamente já cai no ventrículo direito. Essas veias que despejam sangue no átrio direito são as famosas veias cavas, que são duas. A veia cava inferior, que traz sangue dos tecidos que estão abaixo do coração, e a veia cava superior, que traz sangue que vem da cabeça e dos braços. Se vocês pararem para olhar esse vídeo aqui que eu preparei para vocês, ó, bem no iniciozinho, tá? Bem no iniciozinho, bem no iniciozinho. Olha só, aqui é sangue que vem, né, pela veia cava superior. E aqui embaixo, ó, vai ter um azul, presta atenção. É o sangue que vem da veia cava inferior. Então eles despejam tanto a superior como a inferior aqui, e pela ação da gravidade já cai aqui no ventrículo direito. E aí a gente vai ter a contração cardíaca. E a contração cardíaca, gente, ela tem, né, digamos assim, 3 etapas que se repetem, tá? Uma pouco perceptível, uma muito perceptível e a outra é o Como assim? Então, quando o coração contrai, tá? Primeiro contrai o átrio. Então, vamos imaginar que essa mão aqui é o ventrículo, essa mão é o átrio. Então, quando o coração contrai, primeiro contrai o átrio. E essa contração do átrio, que é o que está aqui agora, só serve para mandar para o ventrículo um sangue que ainda não tinha ido para o ventrículo. Quando acontece a contração do ventrículo, ela é bem mais vigorosa. E aí, quando isso acontece, o sangue sai através de uma artéria. As artérias pulmonares. E aí eu fico imaginando, né? Para onde será que o sangue que sai de uma artéria pulmonar vai? Não faço ideia, né? Então, a gente tem um ciclo de 3 fases. Contrai o átrio, contrai o ventrículo e depois o coração relaxa. Então essa é a história. Primeiro, contração do átrio. Segundo, bem mais vigoroso, contração do ventrículo. Tudo relaxa. Entendeu? E aí, esse sangue vai sair pelas artérias pulmonares. E pensa, se o nome é artéria pulmonar, olha só que fácil isso. Se a artéria está levando o sangue que está saindo do coração. E se chamaram de pulmonar, será que tem pro rim? Será que tem pro braço? Não, tem pro pulmão, né, criatura de Deus? Então essa artéria pulmonar leva sangue que sai do ventrículo esquerdo do direito. Quando esse ventrículo contrai e leva sangue até os pulmões. E aí o que acontece mesmo nos pulmões? O gás carbônico sai do sangue, vai para o ar que está nos pulmões e o oxigênio que está no ar dos pulmões entra no sangue, né? Isso tudo através de capilares. Então no pulmão há uma transformação de sangue venoso em sangue arterial. E esse sangue arterial, ele sai do pulmão, pensa comigo, sob alta pressão ou sob baixa pressão? Se acabou de sair de uma rede capilar, sai sob baixa pressão. E é legal mandar sangue sob baixa pressão para os órgãos? Não, né? E é por este motivo que o sangue vai ter que passar de novo pelo coração, porque daí ele vai ser bombeado de novo e ao ser bombeado de novo, ele vai ter a sua pressão aumentada, o que transporta, né, oxigênio, nutrientes, etc., para os vasos sanguíneos de uma maneira mais eficiente. Então, através de artérias oveias, o sangue volta para o coração. Se volta para o coração, volta através de veias, tá? Que veias são essas? As veias pulmonares. Olha como é fácil lembrar desse nome. Veia, sangue que leva... Se é veia, leva sangue pro coração. Se chamaram
Pulmonar é porque veio de onde? Veio do rim? Veio do fígado? Veio do baço? Não, né? Se chamaram de pulmonar é porque veio do pulmão, tá bom? Então essas veias que vêm do pulmão trazendo sangue arterial, que é desembocado no átrio esquerdo e automaticamente já cai por ação da gravidade no ventrículo esquerdo. E quando nós temos o ciclo cardíaco, como é que é mesmo um ciclo cardíaco? Né? Quando contrai o átrio esquerdo, o sangue não tinha ido para o ventrículo esquerdo, vai. E quando contrai o ventrículo esquerdo, aquela contração mais vigorosa, aí o sangue sai através da maior artéria do corpo humano, que é a artéria aorta. E aí perceba que interessante o que ele mostra aqui, que quando o sangue sai, olha só, a artéria aorta, ela faz uma curva e ela tem vasos aqui, ó. E aí que animal? O sangue arterial vai tanto passar por essas veiazinhas aqui, que vão para artériazinhas aqui, vão para o braço, para o pescoço, e vai descer aqui por essa aqui de baixo. Olha só que interessante. Primeiro olhando aqui por cima, ó. Aham! Essa daqui é a famosa jugular, aquela que passa aqui pelo pescoço, que é tribom de medir, não é, a frequência cardíaca, colocando os dedões aqui, por essas dos braços. E também, se a gente olhar aqui, ó, essa daqui também vai encher, ó. E essa artéria aqui vai levar para o estômago, para o rim, para as pernas, etc. Tá bom? Então a lógica é, não é? Quando acontece o primeiro... O sangue que está nos dois átrios, venoso no direito, arterial no esquerdo, vai para os ventrículos. Quando acontece o segundo mais vigoroso, o ventrículo contrai e esse sangue sai por essas artérias. A artéria pulmonar para ir para os pulmões, óbvio, né? A artéria aorta para levar tanto para os tecidos superiores ou inferiores ao coração. E aí o ventrículo relaxa e... tá bom? Então essa é a história, né, do nosso querido ciclo cardíaco, tá bom? E aí a gente tem algumas coisas agora importantes para falar sobre esse ciclo antes de continuar, que é o seguinte, tá? Quando o ventrículo contrai, então lembra? Quando o ventrículo contrai, o sangue, vamos até olhar o vídeo ali, que é mais interessante de ver isso aí. O sangue, ó, o ventrículo vai contrair agora, ó. Contrai, ventrículo, faz favor aí pra nós. Vai pra artéria aorta. E depois o coração vai relaxar. Quando o coração relaxar, esse sangue que está aqui na saída da artéria... perdão, acho que é melhor antes de falar disso aqui. Tem outra coisa pra falar antes aqui. Quando o ventrículo contrai aí, ventrículo, o sangue... ele vai subir, não é? E ao subir ele pode tomar dois caminhos. Ele pode sair pela artéria aorta, que é o que ele faz, mas ele pode também voltar para o átrio esquerdo, não é? Assim como o sangue está no ventrículo direito, quando o ventrículo direito contrai, ele pode tanto sair para a artéria pulmonar, que é o que ele faz, como voltar para o átrio direito. E é negócio voltar para o átrio? Não, não é. Por isso que separando os átrios dos ventrículos, nós encontramos válvulas, que, como toda boa válvula, impede o refluxo. A válvula que fica do lado direito do coração é a tricúspide, porque quando olha o coração cortado, tem 3 bagulhinhos aqui. A válvula que fica do lado esquerdo do coração só vai ter 2 cúspides, por isso é a mitral ou bicúspide. E sempre foi um grande inferno da minha vida lembrar qual é a porcaria do lado do coração que tem... válvula tricúspide e válvula bicúspide, até que eu aprendi o macete 3D. Sabe 3D, aquela coisa, filme 3D, botou 3D. Tricúspide direito, tricúspide direito. Então essa, tá? Anote aí, por favor, né? 3D, tricúspide direito. E aí resolve o problema. Nunca mais esquece. Tricúspide 3D, né? Se a direita é tricúspide, então sobrou pro outro lado a esquerdo. Se é a bicúspide, a bicúspide é que é a mitral, tá bom? E aí, o que acontece? Tá? O que acontece que é super importante a gente falar aqui? Eu fiz o ciclo cardíaco para vocês como esse... Até deixa eu fazer aqui de novo para vocês, ó, porque eu acho extremamente divertido, ó. Ó, eu vou botar o desenhozinho aqui, é difícil, cara, eu já até treinei antes. Só que quando
vocês colocam, né, o estetoscópio ali no paciente, o sonho de vários que querem medicina, né? Tu não vai ouvir. O que escuta? Tu escuta? Tum, 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 tum. Que são esses barulhos que a gente escuta, né, do coração? Essa é uma pergunta muito interessante e que tem a ver com as válvulas. Quando o ventrículo contrai, e o nome da contração ventricular é sístole, as válvulas bicúspide e tricúspide, elas se fecham, o que garante que o sangue saia apenas pelas artérias. E essa batida das válvulas fechando é o primeiro tum do tum, 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 tum. Não é? E aí acontece uma coisa muito interessante. Quando os ventrículos relaxam, eu ia falar isso antes, acabei me equivocando, tá? Acontece uma coisa muito interessante. Quando os ventrículos relaxam, tá? Pode acontecer do sangue que está nas artérias pulmonar e aorta voltar para o ventrículo. Mas ele não volta porque tanto na saída da artéria pulmonar como na saída da artéria aorta, você tem válvulas arteriais, que quando o ventrículo relaxar, a diástole, elas se fecham. E quando elas se fecham, por elas serem menores, dá um som mais baixinho. É o tum, do, tum, 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 tum. Portanto, tum, válvulas que separam os átrios dos ventrículos fecharam. E aí quando acontecer a diástole, que é o relaxamento dos ventrículos, vai diástole, acontece diástole. Ó, tá contraído, mostrando a flechinha. Ó, tá contraído, mostrando a flechinha. E aí o segundo tum, tum. Entendeu? Mas o legal é a gente fazer animado. Então agora eu vou fazer o sonzinho, né, sincrônico com a batida das válvulas. Ó, vai começar. Tum, 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 tum. Entendeu? Calma, isso aqui vai. Entendeu a história? Então, primeiro tum, fechamento das válvulas que separam os átrios dos ventrículos. Segundo tum, fechamento das válvulas que estão na saída das artérias. Essas válvulas às vezes são chamadas de semilunares. Aqui, ó, essas aqui, as duas são tricúspides, ó. Essa daqui. Tá bem? Então, cuidado, ó. O meu ajuda a entender o que acontece no coração, mas não é o som que a gente escuta. O som que a gente escuta é a batida das válvulas fechando. Tá bem? Então a gente aprendeu aqui dois conceitos importantes, que sístole é a contração do ventrículo e diástole é o relaxamento do ventrículo. Por que essa contração, né, do ventrículo ela tem nome, etc? Porque se para pensar, a contração do átrio, que é o primeiro ela é meio irrelevante. Ela só serve para o sangue que não desceu para o ventrículo descer para o ventrículo. A segunda contração do ventrículo é que é relevante, porque é a contração que vai fazer o sangue sair dos ventrículos para fora do coração através das artérias. Entende? E aí, minha gente, termina o ciclo e a gente entende tudo. É só uma revisão aqui super importante, né, sobre esse circuito, que é um circuito meio em 8, né? Por que é um circuito meio em 8? Porque o sangue chega dos tecidos no coração, sai do coração vai pro pulmão, do pulmão volta pro coração para pegar a pressão de novo, do coração vai para os tecidos de novo, né? Então é tipo um 8, passa 2 vezes pelo coração para dar uma volta completa pelo sistema circulatório. Pela primeira vez passa venoso pelo lado direito, pela segunda vez passa arterial pelo lado esquerdo, e essa segunda passada é para ganhar uma pressão, já que o sangue sai oxigenado dos pulmões, mas sob baixa pressão, e aí ao ser pressionado aqui, eleva a pressão. Inclusive, talvez vocês forem muito detalhistas, né, portadores de transtorno obsessivo compulsivo severo, talvez tenham notado que eu desenhei o ventrículo esquerdo maior do que o ventrículo direito, e não foi um erro de desenho, várias vezes é, mas dessa vez não foi. É quando tu abre um coração, tu descobre que o ventrículo esquerdo, ele realmente é mais grosso, ele tem mais músculo, o miocárdio dele é maior. Por quê? Porque pensa comigo, vamos pegar aqui uma ilustração que mostre bem o que eu quero falar para vocês. Essa daqui pode ser, deixa eu até dar um zoom aqui para mostrar mais de pertinho. Que ventrículo tem que fazer mais força? O direito, que manda sangue até os pulmões que estão pertinho? Ou o esquerdo, que manda sangue pro pé, pro olho, pro dedinho da mão? O ventrículo esquerdo vai fazer muito mais força, né? Porque ele tem que mandar o sangue para uma distância maior. O ventrículo direito, ele tem que mandar pro bom tá ali do lado,
né? Então, a força que o ventrículo direito tem que fazer, ela é menor, então ele é menor o músculo dele. Agora a força que o ventrículo esquerdo tem que fazer é muito maior, então a musculatura dele lá é maior, tá bom? Uma coisa super importante que cai nas provas é a separação da circulação humana em duas circulações. A circulação pulmonar e a circulação sistêmica, né? Que também tem outros dois nomes. A pulmonar, uma das duas, até vamos fazer para vocês adivinhar, é a grande e a outra é a pequena. A pulmonar é a circulação que o sangue sai do ventrículo direito, vai até o pulmão, volta pelo... essa é a pulmonar. A sistêmica é a que o sangue sai do coração, vai para o corpo inteiro, volta para o coração. Então a pulmonar é o quê? Coração, pulmão, coração. A sistêmica é o quê? Coração, corpo inteiro, coração. Qual das duas é maior? Ah, a sistêmica, né, Sor? Então ela é a grande circulação. Tá? Então daqui para cima é a pequena, daqui para baixo é a grande. Qual carrega sangue sob maior pressão? A sistêmica, claro, porque ela tem que levar sangue para lugares muito maiores, mais longínquos, e aí ela tem a bomba impulsionadora, que é o ventrículo esquerdo, com uma musculatura muito mais forte, então ela vai conseguir fazer com que o sangue saia do coração com muito mais força, tá? Com muito mais pressão e muito mais eficiência. Tá bom, minha gente? Maravilha. Quero então terminar essa aula falando sobre uma experiência que eu tive na faculdade. Fez biologia, vai falar das drogas. Não, nada disso, nada disso. Né? Talvez o cara que mostrou a experiência, sim, ele tivesse dessa vibe aí, como eu vou mostrar agora. Teve uma vez que a gente estava na aula de fisiologia animal e o professor, que era malucão, cara, foi até no Jô Soares para falar do leite de jacaroa, que era um leite de jacaré que ele tinha descoberto. Que absurdo, né? Porque jacaré é um réptil, não vai ter leite, né? Leite é coisa de mamífero. E ele enrolou o Jô Soares a entrevista inteira para depois não mostrar o leite de jacaroa e tirou uma onda geral, assim, ficou todo mundo, bom, né? Sim, malucão. Uma vez no trote da universidade ele pegou um jacaré lá do experimento dele e jogou pela janela nos caras do trote. Tô falando sério. Então esse cara chegava na aula, né? Com uma rã na mão viva. Vou mostrar uma coisa para vocês. Olha só, né? Vou mostrar por que o coração não depende do cérebro para bater. Hã? O que é? Como é que é? Vocês nunca ouviram falar de morte cerebral? O que é morte cerebral? É quando morre o cérebro, mas o coração continua batendo. Vou mostrar para vocês por que é isso aí. Aí ele pegava a rã, pegava viva, sem anestésico, e para surpresa geral dos alunos, pegava um bisturi e cortava aqui na rã. Né? E na hora que ele cortava a rã, o cara amolecia, né? Cortei a conexão entre o cérebro e a medula espinhal da rã. Não satisfeito, ele pegava um alfinete e colocava para dentro do crânio da rã e fazia assim. Destruiu o encéfalo da rã. Não satisfeito, ele botava um alfinete bem no espaço da medula espinhal, assim, destruir a medula, destruir o sistema nervoso central da rã. E aí, rápido, 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 vamos abrir o peito da rã. E aí ele abriu o peito da rã. E a rã, mesmo com o sistema nervoso destruído, estava lá com as almas. Então ele queria mostrar da maneira mais concreta e carniceira possível, e por isso também questionável, né, do ponto de vista ético, do animal que sofreu, né? Por que o cérebro não dependia, o coração não dependia do cérebro para bater? Né? Porque ele destruiu o sistema nervoso e estava lá o coração não batendo, que nem quando tem morte cerebral. Né? Mas não dá para declarar que o cara morreu porque o coração segue batendo, tem que esperar o coração parar de bater. Né? Então, essa história eu sempre conto, né? Por quê? Porque por um lado ela ajuda a gente a entender essa matéria, mas por outro lado ela ilustra, né, a falta de escrúpulos, a falta de respeito animal, né, como isso é absurdo. Então ela serve para as duas coisas, né, tanto para nos dar uma conscientização, como para, de certa forma, também nos ensinar, tá? Tem outras maneiras de aprender isso aí, né, não precisa lá, né, matar, e a gente ficou assim, né, quando o cara vai assim, Bom, então vamos entender como é que o coração continua batendo com independência do cérebro. Se o cérebro morre, o coração continua batendo. É porque assim, o coração, ele tem o seu próprio mini cérebro. Na verdade, o coração tem dois mini cérebros. O mini cérebro que controla a contração dos dois átrios, que nós chamamos de
nó do sino atrial, perceba que isso é uma flecha aqui, contração atrial. Esse nódo, ele fica localizado, esse GIF aqui vai estar uma loucura para vocês, mas eu só quero mostrar a localização no átrio direito. Ele fica localizado aqui, portanto. E o nó do átrio ventricular, que é o outro minicérebro do coração, que controla, que estimula a contração ventricular. Ele fica localizado bem aqui, entre os átrios e os ventrículos. Ele fica localizado bem aqui, na divisão dos átrios e do ventrículo. Então perceba que o nó do sino atrial, que é o que controla a contração dos átrios, dele partem neurônios que irrigam os dois átrios. E o nó do átrio ventricular, perceba que dele parte neurônio que vai irrigar os dois ventrículos. Então o coração, ele não depende do cérebro e da medula espinhal, sistema nervoso para bater, porque ele tem dois minicérebros que controlam o seu próprio batimento. O minicérebro que estimula a contração atrial é o nó do sino atrial, e o minicérebro que controla a contração do ventrículo é o nó do átrio ventricular. E existe toda uma coordenação desses dois que eu quero mostrar para vocês agora como é. A gente escuta muito falar que o coração ele tem seu próprio marca-passo, né? Que é aquele que dita, não é, o passo, a frequência cardíaca. E tem. Esse marca-passo do coração chama-se nó do sino atrial. Por quê? Porque quando a gente tá, tipo o coração tá todo relaxado, a nova contração cardíaca inicia-se um estímulo do nó do sino atrial, que vai gerar um impulso nervoso que vai ir até todo o átrio, provocando a contração atrial. E aí aqui a gente tem um vídeo que mostra exatamente isso transcorrendo. O nó do sino atrial dá o 1, e aí 2 vai para todo o átrio. Só que tem um neurônio do nó do sino atrial que vai até o nó do átrio ventricular. E quando o nó do átrio ventricular detecta isso, ele com um atraso faz o dele. E aí os neurônios que saem do nó do átrio ventricular mandam o impulso nervoso lá para o músculo dos ventrículos e o ventrículo contrai. Tá? Ao mesmo tempo que o ventrículo contrai, o átrio que tinha contraído no momento anterior relaxa. E depois, todo mundo relaxa. E aí, a coisa fica mais ou menos assim. Contrai esse, depois contrai esse. Contrai esse, depois dá esse. Contrai esse, depois dá esse. Então quem inicia toda a história é o nó do sino atrial. Que então funciona assim, nó do sino atrial, contração atrial, nó do átrio ventricular, relaxamento atrial, contração ventricular. Como é que é? Relaxou tudo, volta o ciclo. Como é que é? Nó do sino atrial, não, que é muito som, meu. Nó do sino atrial, contrai o átrio. E ele também estimula o nó do átrio ventricular, que com atraso contrai o ventrículo e relaxa o átrio. E depois, essa é a regulação do tá bom? Então, como quem reinicia essa história é o nó do sino atrial, ele que inicia todo o processo que vai, né, culminar na contração do átrio e depois, com o estímulo do nó do átrio ventricular, a contração do ventrículo, ele é o verdadeiro marca-passo do coração, tá bom? E quando as pessoas colocam o marca-passo mecânico, é justamente um aparelhinho que gera descargas elétricas, né, para, né, substituir o papel do nó do sino atrial e dar a contração muscular com ritmicidade, tá bom? Então quando te perguntarem, né, quem é o verdadeiro marca-passo do coração, é o nó do sino atrial. Essa é a sequência que faz com que a história toda aconteça. Eu até vou botar o GIF de novo, dá pra ver direitinho, 1, e aí esse aqui, 2, 3, e depois tudo relaxa, 4. Tá bom? Então esse gifzinho aí, vocês podem olhar de novo o vídeo, ele é muito bom pra gente ver toda essa sequência, né, aqui. E é por isso que a gente fala que o coração ele consegue bater com
independência do cérebro, porque ele tem esses mini cérebros dele, o nódulo sinoatrial e o nódulo auricular. O que o cérebro pode influenciar é a frequência cardíaca. Se você despeja adrenalina no cérebro, a frequência cardíaca disso aqui vai ser maior. Se você despeja acetilcolina no coração, falei no cérebro, né, vinda do cérebro, aí a contração, a frequência cardíaca vai ser menor. Então a frequência cardíaca pode ser influenciada por neurotransmissores a partir do cérebro. Agora, a ritmicidade, né, o beabá, que é o esse aí, né, tem regulação própria, tá bom? Feita através do nódulo sinoatrial. Então, sobre essa parte da circulação humana, minha gente, era isso aí que a gente tinha para falar.